Irmãos, hoje nós vamos terminar o último rei do período do Reino Unido, que durou 120 anos em Israel. Obrigado quem trouxe a água, viu? Pode, obrigado. Pode tomar. Vamos terminar hoje então o último rei de Israel, Salomão. E Salomão, né, o filho de Davi, com Batseba, aquela mesma mulher que Davi caiu. Uma ironia de Deus, né? A linhagem de Jesus tiveram homens que fizeram coisas muito agressivas, pecados muito graves. E isso nos dá esperança também, né? Porque quando a gente olha para eles, a gente vê que nós somos iguais, e aí a gente acha esperança. Poxa, então Deus ainda pode me usar também. Isso é muito bom, isso é muito confortador. E esse Salomão, depois que Davi já está velhinho, lá no início de 1 Reis, pode deixar aberto aí, por favor, em 1 Reis. Davi já está velhinho, e aí um outro irmão de Salomão quer se tornar rei, por vontade dele. Deu na cabeça dele, eu vou ser o rei, Adonias. E aí Adonias se proclama rei, e aí Batseba, mãe de Salomão, vai lá e conta para Davi, Adonias está falando que ele é rei, como assim? Você prometeu que ia dar o reino para Salomão, Deus falou que ia colocar Salomão como rei. E aí Davi vai lá, desfaz tudo aquilo, e Salomão é ungido rei de Israel. Toma o trono do seu pai. E o rei, pessoal, em Israel, como o David acabou de falar, né? O rei não foi, o cargo de rei não foi uma criação de Deus. Deus permitiu que isso acontecesse, é muito diferente. Porém, como eles já quiseram e Deus permitiu, o rei ele deveria no mínimo continuar aquilo que os juízes faziam, né? Os juízes, eles eram pessoas que lideravam o povo, que exerciam a justiça, que julgavam os casos legais, né? Os casos de divergência. Ele matou meu filho, o juiz julgava. Ele roubou meu boi, o que ele faz? O juiz julgava. Então, no mínimo, os reis deveriam continuar exercendo aquilo que os juízes já faziam. E tivemos muito bons juízes. E o último foi Samuel, um ótimo exemplo de um juiz, que termina o seu período de reinado e faz uma auditoria pública. Olha, eu negligenciei algum de vocês, eu roubei alguma coisa de vocês, e ele termina o reinado dele, né, entre aspas, o seu cargo como juiz, aprovado pelo povo. O povo fala, não, você nunca fez nada conosco de errado, você nunca tomou um boi nosso que não deveria, você foi irrepreensível. Então, o reinado dos reis, o período dos reis, começam com um ótimo exemplo de um rei, né? Nesse sentido, de uma pessoa que julgava o povo com honestidade. Então é isso que o rei deveria fazer. E a lei, inclusive, lá em Deuteronômio 17, 18, dizia que o rei deveria ter para si uma cópia da lei. Então o rei que iria assumir o trono, começando com Saul, depois Davi, depois Salomão, ele deveria ter uma cópia da lei para si, exclusiva, para que ele meditasse nela e levasse o povo a conhecer o Deus de Israel. Então essa era a função do rei, exercer justiça, exercer o seu cargo com justiça. A lei falava inclusive o seguinte, olha, você vai ser tão justo que você não vai prevalecer nem o pobre. Você vai ter que julgar com retidão, não prevalecendo nem o pobre, que às vezes a gente quer dar uma forcinha, né? Mas se o pobre estiver errado, ele também ia ter que pagar pelo que ele fez. Então a lei era muito justa. Isso era o que o rei tinha que fazer, aplicar justiça e levar o povo a conhecer o único rei, né? O rei eterno. E aí, no capítulo 3, a gente entra em Salomão, filho de Davi, com Batseba. E Salomão, nós vamos falar de 3 fases da vida de Salomão, e que a gente se enxergue também nessas 3 fases. Tem coisas muito boas nessas 3 fases, tem coisas muito ruins nessas 3 fases. Então nós temos que pensar aquilo que é bom, aquilo que é eterno, e repensar aquilo que não é tão bom, aquilo que foi pisada na bola de Salomão. E Salomão,
3:1, 1 Reis, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo e dos muros de Jerusalém, em volta de Jerusalém. Então Salomão, pessoal, começa escorregando um pouquinho. Diferente de Saul, que começou muito bem, um cara humilde, um cara prestativo, querendo abençoar os outros, e depois se perde no caminho, né, com a autossuficiência, com o poder, com o dinheiro. Salomão começa escorregando um pouquinho na bola. A lei dizia para não se casar com mulheres não israelitas, e ele se alia ao faraó e casa com a filha dele. Isso demonstra, e depois isso vai se confirmar mais para frente, que Salomão, o método dele de expansão do reino eram alianças políticas, através de casamentos. Então Salomão não começa tão bem. Mas a Bíblia ainda assim diz que ele amava o Senhor. E esse é o Salomão, primeiro Salomão, que escreveu o livro de Cantares. Salomão escreveu Cantares, Provérbios e Eclesiastes, os 3 livros de Salomão. Esse é o Salomão apaixonado. Esse é o Salomão jovem, que escreveu Cantares por volta dos 20 anos, mas que estava com o coração queimando por uma mulher. E aí, a mulher que ele se revela lá em Cantares 6 é a Sulamita, que provavelmente é a mesma mulher que se chamava Sunamita, com N, que aquecia o rei Davi. Lembra quando Davi já estava velhinho e ele tremia nas cobertas? E aí chamam para aquecer ele uma virgem chamada Sunamita, Absag. Então, provavelmente é a mesma mulher. E aí eles trocaram o Sunamita com N para Sulamita, provavelmente para indicar que ela era mulher de Salomão. Porque no hebraico, Sulamita e Salomão tem a mesma raiz. Então, Salomão, esse primeiro Salomão, jovem, apaixonado, romântico, é o Salomão que se casa com a filha do faraó, que começa a deixar as suas paixões vir à tona. E aí, vamos lá em Cantares, deixa aberto em 1 Reis, vamos lá em Cantares, depois de Jó, né, os 5 livros de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Cantares, capítulo 6. Olha o Salomão, perdão, capítulo 4. 6 é quando ele fala da Sunamita. Cantares, capítulo 4. Olha o Salomão, primeiro Salomão. Como você é linda, minha querida. Como você é linda. Seus olhos por trás do véu são pombas. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo do monte Gileade. Seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas que vão subindo do lavradouro. Cada um tem o seu par. Não há nenhum sem cria. Olha só que cantada, hein? Para os dias de hoje não seria muito romântico, né? Imagina o seu pretendente falando para você: nossa, seus olhos são como, seus dentes são como cabras recém-tosquiadas. Mas uma coisa que ele está falando que a gente às vezes não percebe: cada um tem seu par. Então o que ele está falando? Não lhe falta nenhum dente na boca. É muito romântico. Os seus lábios são como um fio vermelho, sua boca é belíssima. Suas faces por trás do véu são como as metades de uma romã. Seu pescoço é como a torre de Davi construída com um arsenal. Nela estão pendurados 1000 escudos, e todos os escudos de heróicos e guerreiros. Olha só o que o David falou também, né, na questão do Cantares. Seus 2 seios são como filhotes de cervo, como filhotes gêmeos de uma gazela, que repousam entre os lírios. Enquanto não raia o dia, as sombras não fogem. Irei à montanha da mirra e à colina do incenso. Você é tão linda, minha querida. Você, não há nenhum defeito em você. Venha do Líbano comigo, minha noiva. Venha do Líbano comigo. Desça do alto da Amana, do topo de Senir, do alto de Hermon, das covas dos leões e das tocas dos leopardos nas montanhas. Você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva. Fez disparar o meu coração com um simples olhar, com uma simples joia dos seus colares. Esse é o Salomão, esse é o primeiro Salomão. O Salomão romântico.
E isso é algo que às vezes foge da nossa vida, né? Esse romantismo, esse tom poético. Aqui na época dele, pessoal, cabra, essas coisas eram coisas muito importantes para eles. Então, esse Salomão, nós temos que recuperar esse Salomão, esse olhar poético da vida. Às vezes a gente olha para a natureza e não consegue enxergar aquilo que está por trás da natureza. Às vezes a gente casa, a gente é muito romântico antes de casar, só que depois isso vai se perdendo. Então esse Salomão, nós temos que recuperar ele, esse romantismo, esse olhar poético da vida. Isso é muito lindo. Então não deixe de ser romântico, não abandone o romantismo. Isso é muito bom, isso é muito saudável. Então esse primeiro Salomão é um Salomão muito apaixonado. E aí nós vamos para o segundo Salomão, o Salomão adulto, que escreve o livro de Provérbios, por volta dos 30 anos. Salomão de Cantares tinha 20 anos, Salomão de Provérbios tinha 40, já era um homem experimentado. E aí nós conhecemos a face de um Salomão sábio. E aí volta lá comigo em 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 4. Esse Salomão dá uma bola dentro, fantástica. E essa é uma das faces do Salomão que eu gosto muito, que é o Salomão sábio, né? É o filósofo, aquele que está buscando a sabedoria. E aí, versículo 4 diz o seguinte: o rei Salomão foi para Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali havia o principal lugar sagrado. E ofereceu naquele lugar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Ele, porém, respondeu: o Senhor foi muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. O Senhor manteve grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai. Mas eu não passo de um jovem. Eu não sei o que fazer. O teu servo está aqui entre o povo que escolhestes, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá-me, pois, um servo com um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse tão grande povo? E aí o pedido do Salomão agradou o Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você me pediu isso, e não uma vida longa, nem riquezas, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas pediu discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu, lhe darei um coração sábio, capaz de discernir de modo como nunca houve e nunca haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Então você andará nos meus caminhos. Se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e os meus mandamentos como seu pai, eu prolongarei a tua vida. Então Salomão acordou, percebeu que tinha sido um sonho. A seguir voltou para Jerusalém, se pôs perante a arca, sacrificou holocaustos, apresentou ofertas de comunhão. Depois ofereceu um banquete a toda a sua torre. Pessoal, esse é o Salomão, um dos homens mais sábios que já existiram na terra. Deus abençoou ele com uma capacidade de discernimento, com uma sabedoria inigualáveis. E aí, em seguida, já vem um primeiro veredicto dele, o mais famoso, aquele dos bebês. Versículo 16, acompanha comigo. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante de um rei. Não vamos ler não, eu vou resumir essa história. 2 prostitutas aparecem diante dele e fala com ele: olha, as duas com um bebê nas mãos. E aí uma vira para ele e fala assim: olha, essa mulher, a gente estava dormindo, ela caiu em cima do meu bebê e matou o meu bebê. Esse bebê que está no colo dela é o meu, ela quer tomar ele de mim. E a outra contradiz ela, diz o seguinte: não, ela está falando mentira. Na verdade, ela que matou o meu bebê. E agora ela está com inveja que eu tenho um filho e ela não tem, e ela quer tomar o meu filho.
Então, naquela época, não existia exame de DNA. Duas mulheres que Salomão não conhecia, provavelmente, vieram para ele e colocaram uma questão. Olha, ela está dizendo que esse filho é dela, mas esse filho é meu. E a outra diz o contrário. Não, esse filho é meu, ela que matou o meu filho. E um bebê muito novinho, não dá para ter ainda aparências tão marcantes, às vezes, da mãe. Aquilo ali era um julgamento muito difícil de se fazer. Era algo muito difícil de se fazer. E Salomão, iluminado por Deus, tem uma ideia brilhante. Ele diz o seguinte: traz uma espada, por favor. Vamos cortar o menino no meio. Vamos dar metade para cada uma. Se cada uma está falando que o filho é dela, não tem como a gente saber quem está certo e quem está errado. Vamos resolver a coisa de uma maneira fácil. Corta o menino no meio, cada um fica com a metade e todo mundo vai embora para casa feliz. E aí uma das mulheres fala: é isso mesmo, faz isso mesmo. Vamos fazer isso. Bom, ótima ideia. E aí a outra fala o seguinte: não faz isso não, pode deixar com ela. Não mata a criança não, pode deixar com ela. E aí Salomão capta o instinto materno, né? Aí que estava a sabedoria dele. Ele captou o instinto materno e falou o seguinte: entrega para essa mãe, ela que é a mãe. Porque a outra não está nem aí para a criança. Mas a mãe que é mãe, não deixa acontecer isso. Olha a sabedoria, pessoal. Isso é sabedoria. É você estar diante de situações complexas, complicadas, num mundo caído, porque no mundo vindouro não haverá mentira. Então, não existiria esse conflito ético, não existiria esse conflito. Mas no mundo caído, nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos, às vezes, nos livrar de situações complexas de uma maneira sábia. Que nem sempre, às vezes, é a maneira como a coisa deveria acontecer. Mas é o melhor cenário dentro de um mundo caído. Então Salomão foi muito sábio. E Salomão foi tão sábio que lá no capítulo 4, 32, diz que ele compôs 3.000 provérbios, 1.005 cânticos, escreveu sobre plantas, quadrúpedes, aves e peixes. Gente, o cara foi compositor, filósofo e biólogo. Esse é o Salomão. O cara escreveu sobre plantas, répteis. Era um homem sábio. E nós cristãos temos que ser sábios. Jesus, nosso maior exemplo, era um homem muito sábio. Nós vamos chegar lá. Mas vamos ver ainda um pouquinho da sabedoria de Salomão. Todo cristão, então, nesse sentido, tem que ser filósofo. Filosofia é isso. Sofia. Filos, amor de amigo. Sofia, sabedoria. Sofia, sabedoria. Então todo cristão tem que ser sábio. Tem que saber lidar com situações difíceis sem perder princípios. Isso é a sabedoria. E olha o que esse Salomão, não precisa abrir. Lá em Provérbios 14, o que ele diz? A mulher sábia, a mulher filósofa, a mulher que tem entendimento, edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então, mulheres, sejam sábias. Às vezes você está com a razão, mas seja sábia. E o mesmo vale para nós homens. Provérbios 15:1, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Nós homens no trânsito, às vezes nós recebemos uma fechada de um cara e sabemos que o cara está errado e às vezes ainda o cara acha ruim conosco. Nós temos a razão, mas o que é uma pessoa sábia? É aquele que às vezes não faz uso da razão dele. Por quê? O David já falou isso também, né? O que vale a razão em alguns momentos? Às vezes mais vale a sabedoria do que a razão. Então mais vale a gente engolir aquele sapo e pedir desculpa ao cara, porque nós sabemos que aquilo ali pode gerar uma situação muito pior. Às vezes é aquele carro que a gente sabe é uma pessoa que não tem muita cultura, que não tem muita instrução. Você vê às vezes pelo batido da música. Às vezes ele pode estar armado, né? Tchum, tchá, tchá, tchum, tchum, tchá, né? Às vezes pode estar armado. E às vezes o mais sábio é a gente abrir mão da nossa razão e pedir desculpa. Ô meu amigo, desculpa. E o cara ainda sai te xingando. Nossa, cara, desculpa, é verdade. Eu não devia estar aqui.
para você me fechar, né? Dá vontade de falar isso. Mas isso vai despertar a ira do cara. Ele é um tolo. Se ele é um tolo, você é um sábio. Então não se rebaixe a tolice dele, seja sábio. Isso vale para todos nós em diversas situações da vida. O mesmo Salomão, olha o que ele disse, lá em Provérbios 26:4. Não responda o insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Então, pessoal, se você for fechado num trânsito ou acontecer qualquer coisa que um tolo, mesmo estando errado, ainda reclame com você, seja sábio. Aplique essa sabedoria fenomenal. Abra mão do seu direito às vezes. Mais vale às vezes a sabedoria do que um direito. A situação vai terminar de uma forma muito mais. Você vai ser edificado porque você vai aprender a perdoar o outro, mesmo quando ele não merece. Isso é muito bom. E o outro, às vezes, vai sair bem, não vai acontecer nada. Ele vai sair, e que bom que ele reconheceu o erro dele. Eu fui mudar de faixa sem dar seta e ele não freou bruscamente para eu entrar na frente dele, né? Deixa ele pensar assim, seja sábio. Mais vale a sabedoria. Provérbios 17:1. Olha a sabedoria. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Olha a sabedoria. Provérbios 18:22. Essa é a mais... Salomão aqui acertou de uma forma sensacional. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Nossa, isso é sabedoria. Quem encontra uma esposa ou um esposo, encontra algo excelente. Provérbios 20:14. Não vale isso, diz o comprador, mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Pessoal, isso aqui é sabedoria demais. Quem já comprou e vendeu alguma coisa no Brasil, ou seja carro, seja qualquer coisa, móvel, já trabalhei vendendo móveis, é isso que acontece. A pessoa ela quer denegrir o seu negócio para pagar menos e depois sair gabando. Isso vale para nós também quando a gente for comprar, viu, pessoal? Comprar com uma mentalidade, comprar e vender com uma mentalidade de reino de Deus. Poxa, você sabe que a coisa da pessoa está boa, está em bom estado, está bem cuidada. Você vai ficar denegrindo aquilo ali para pagar menos do que aquilo vale? Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Se você for vender seu carro, você sabe que ele está com um problema, você vai mentir sobre o problema do seu carro para que o outro se estrepe com o seu carro? Seja sábio, isso não é sabedoria. Compra e venda com sabedoria do reino de Deus. Então seja justo. Olha, meu carro está com esse problema, por isso que ele está com esse preço. Seja justo, seja verdadeiro. Falar a verdade, inclusive, quando ela nos prejudica. Isso é muito sábio, isso é muito sabedoria. E Jesus, o homem mais sábio que pisou na terra, pessoal. O David falou na terça-feira, naquele caso da mulher adúltera, Jesus escrevendo no chão, chegam os fariseus com ele, cheio de hipocrisia, e fala, olha, essa mulher foi pega em adultério, e a lei diz para apedrejá-la, o que você diz? E se ele fala para apedrejar, ele poderia ser acusado de sedição, né? Ordenar não é isso daí? Ordenar um julgamento sem Roma? Um judeu não poderia fazer uma sentença como Roma. Então ele poderia ser acusado. Mas por outro lado, se ele fala assim, não, está tudo bem, não fez nada, ela não merece ser apedrejada, ele estaria indo contra a lei dos judeus. Então Jesus estava numa situação ali, no que a gente chama de sinuca de bico. Ele estava numa encruzilhada, mas com pessoas que estavam com intenções escusas por trás. Então, se ele falasse uma coisa, ele ia ser condenado. Se ele falasse outra ao contrário, ele ia ser condenado. O que ele fez? Sabedoria. Não, tudo bem. Vamos executar a sentença, mas comece por aqueles que não têm pecado. E aí as pessoas passaram a... Puxa, para que ele foi falar um negócio desse?
E aí elas começaram a olhar para dentro de si, e o mais interessante do texto nesse conceito de sabedoria, quem foram os primeiros a sair? Os mais velhos. O texto fala, começando pelos mais velhos, eles foram saindo. Porque os mais velhos têm mais experiência de vida, os mais velhos são mais sábios, geralmente. É isso que nós temos que trazer para a nossa vida, essa sabedoria de Deus que nós temos que usar na nossa vida. Ser mulher, sabe aquela mulher tagarela que fala tudo que vem à cabeça, que não pensa para falar? Seja sábia, pense antes de falar. E nós homens, sejamos sábios também. Isso aponta para Deus. Essa sabedoria de vida aponta para Deus. Quando nós temos uma vida sábia, as pessoas olham para a gente e falam assim, nossa, da onde vem isso? Da onde vem esse negócio? Da onde vem essa ideia de cortar o menino no meio para que venha à tona a maternidade? Da onde vem isso? Da onde vem essa ideia de falar, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra? Da onde vem isso? Eu nunca vi essa sabedoria. Porque o próprio Salomão, em Provérbios 1, disse o seguinte, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a sabedoria começa em Deus. A verdadeira sabedoria começa em Deus. O temor a Ele é o princípio. Então uma vida sábia, uma vida de sabedoria, aponta para o Pai, aponta para Deus. Então nós temos que ser pessoas sábias. E aí esse Salomão sábio, esse Salomão romântico, primeiro Salomão, 20 anos, começa a amadurecer, se torna um homem sábio, começa a buscar sabedoria, começa a refletir sobre a sabedoria. E aí chega um momento que ele disse o seguinte, está lá em Eclesiastes 2:1. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. A sabedoria não satisfez ele. E ele começa a querer buscar algo além da sabedoria. Ah, você quer saber de uma coisa? Eu vou chutar o balde. Agora eu vou experimentar tudo da vida. E ele começou, pessoal. E aí o próprio Deus, lá em 1 Reis 3:13 que a gente leu, ele pede sabedoria a Deus. O que Deus fala com ele? Você fez um bom pedido. Você pediu sabedoria, você não quis riqueza, você não quis vida longa, você não quis morte dos seus inimigos. Porém, eu vou te dar tudo isso que você não pediu também. Riqueza e vida longa. E fama. E aí esse Salomão começa a chutar o balde. Eu vou experimentar agora tudo da vida. E aí a gente entra numa parte da vida de Salomão que é muito salta aos olhos, que são as riquezas de Salomão. Salomão era um cara muito rico. E o próprio Deus confiou a ele riquezas. E aí eu queria abrir um parêntese, porque quando a gente falou sobre o dinheiro, a gente fez um panorama bíblico, só que a gente não tentou fazer esse link do Antigo com o Novo Testamento. E isso gera muita confusão na nossa cabeça. O Ricardo que veio aqui aquele dia, um dia me mandou uma mensagem assim, Bruno, eu estou conversando com um amigo meu que ele é mais da linha da prosperidade, e aí tudo que eu falo com ele fala o seguinte, não, mas aí, e Salomão? Se você for olhar Salomão foi muito rico, como que você faz? E aí a gente precisa, nós como cristãos, nós como bereanos, né, que gostamos de estudar as Escrituras, a gente precisa entender esse livro de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Então eu queria fazer um leve adendo, um leve parêntese, nessa vida desse Salomão que quis experimentar tudo da vida, chutou o balde e conseguiu muita coisa. Então como a gente concilia essa ideia do Novo Testamento, que é muito taxativo, de não acumular tesouro, de ter uma vida simples, com o Antigo Testamento? Como a gente faz esse link, né? E eu tenho eu arrisco algumas coisas. Então vamos começar pensando nos patriarcas. Os patriarcas também eram muito ricos. Abraão, Isaac e Jacó eram homens de muitas posses. Porém, quando a gente vai olhar com calma,
Eles eram homens de muitas posses, só que as famílias eram muito grandes. Jacó, quando foi para o Egito, a gente viu lá no panorama, ele levou 70 pessoas para o Egito. Então os patriarcas, Deus confiou muitos recursos a eles, mas eles sustentavam 70. E mais, sustentavam 70 num lugar inóspito, no deserto, num lugar onde não tinha água encanada, quentinha, como a gente tem não. Era um lugar inóspito. E mais, um terceiro motivo, eles eram o útero do Messias. Deus precisava preservar o útero do Messias num lugar inóspito até vir a Cristo, até chegar à plenitude dos tempos. Então os caras sustentavam 70 pessoas num lugar inóspito e eram o útero do Messias. Faz todo sentido, eles precisavam de muito recurso. A questão é, as pessoas hoje querem ter uma família de 2, às vezes 3 no máximo, um filho, e querem ter a provisão de 70. Essa que é a questão. Queremos ter uma vida que sustentaria 70 com 2 ou 3 ou 4. E usamos esses textos para justificar a nossa ganância. Não faz sentido. E os reis? Os reis, abra comigo, lá em Deuteronômio 17. Último livro da Torá, né, dos 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E Deuteronômio, quando a gente viu, é a repetição da lei para aquela nova geração que ficou rodando no deserto e morreu toda aquela geração que duvidou do Deus de Israel na entrada do povo. Então Deus refazendo a lei com o povo, olha só, Deuteronômio 17, a partir do 14. Quando entrarem na terra que o Senhor Deus lhes dará, isso aqui foi antes deles entrarem, o povo ainda estava antes de Canaã. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhes dá, vocês tiverem tomado posse delas, e nela tiverem estabelecido, e vocês disserem, queremos um rei. Olha só, Deus lá em Deuteronômio, como ele é onisciente, ele já sabia que o povo ia pedir um rei séculos depois, e ele já estava alertando o povo antes de entrar na terra. Vocês vão dizer, queremos um rei que nos governe, como todas as nações vizinhas. Tenham o cuidado de nomear um rei que Deus escolheu. Ele deve ser dos próprios irmãos israelitas, não deve ser um rei pagão. Versículo 16. Ele, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor disse, jamais voltem por este caminho. Versículo 17. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se fizer, desviará o seu coração. Também não deve acumular muita prata e muito ouro. Deus, lá na lei, essa lei aqui é a mesma lei que Salomão tinha uma cópia para ele, ou deveria ter uma cópia para ele. Deus lá na lei já prescreveu, olha, vocês vão entrar na terra, vocês vão pedir um rei, e vocês tomem cuidado para pôr um rei israelita, mas mesmo assim, esse rei não deve tomar muitos cavalos, e não deve tomar muitas mulheres, e nem acumular muita prata e muito ouro. Por quê? Porque o coração dele vai se desviar. Então, essa era a norma, essa era a prescrição. O problema é que nós, às vezes, lemos a Bíblia, e nós lemos somente o que está descrito, e esquecemos do que está prescrito. São coisas diferentes. Esse é um princípio básico de hermenêutica, principalmente com textos narrativos. A gente tem que tomar muito cuidado para não tirar conclusões equivocadas de textos narrativos. Por quê? Porque ele está simplesmente narrando o que aconteceu, ele está descrevendo. Agora, a gente tem que confrontar isso com o que está prescrito. E Deus, várias vezes, nos relatos de narrativa, ele não condena vários pecados. Ele não condena o estupro lá de uma irmã de Judá. Ele não condena. Judá e Tamar, Judá vai lá na prostituta, engravida a prostituta, quando vai descobrir a sobrinha dele. Deus não se manifesta ali naquele momento. Por quê? O texto está narrando o que aconteceu. Agora, a gente tem que confrontar isso com o que está prescrito. O que está prescrito é, não tome prostituta. Entenderam a diferença?
Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que está descrito e lembrar sempre que isso tem que ser confrontado com o que está prescrito, a prescrição, a norma. Então o que está prescrito é isso, o rei tinha que fazer isso. O que está descrito é uma coisa totalmente diferente, que nós vamos ver com mais detalhes agora. Salomão foi um cara, foi o mais rico da sua época, e se bobear o mais rico do mundo que já existiu, pessoal. O cara foi rico demais. Então, primeiro ponto, a vida dos reis não são justificativa para a nossa ganância, porque o que estava prescrito era que eles não poderiam acumular. E os cristãos hoje querem olhar para Salomão e falar, ah lá, ele teve, eu também posso ter. Mas esquecem, e eu fiz questão, pessoal, de ouvir uma mensagem de um pastor mais dessa linha da prosperidade sobre Salomão. Pessoal, não toca nas feridas. É um negócio muito enfeitado, só fala das coisas boas. E o discurso é sempre o mesmo. Você quer ser cabeça e não cauda? Olha para Salomão, um homem sábio, um homem que Deus deu sabedoria. Olha o quanto dinheiro Salomão teve. Você quer isso? Você quer isso para a sua vida? O discurso é sempre esse. Eu fiquei com os ouvidos coçando o tempo inteiro. É um negócio muito difícil de ouvir. Mas eu fiz questão de ouvir para ver assim, será que eu estou doido? Será que eu estou... Não é possível. Será que nós estamos ficando doidos? Conversei com o David esses dias. Ele falou, não, é isso mesmo, cara. Será que a gente está ficando doido? Mas são as escrituras. A escritura é dura. O reino de Deus é duro, é difícil. Não é à toa que poucos serão salvos, não. Não é à toa. Não é à toa que a porta é estreita, não. Porque o evangelho é difícil. O evangelho é algo muito difícil. Então o que estava prescrito era isso. O que está descrito, a gente tem que confrontar com o que está prescrito. Segundo ponto, Salomão recebeu o recurso de Deus, sim, só que ele tinha uma missão muito grande para fazer. Ele tinha que construir um templo, tinha que construir os muros em volta de Jerusalém. Então Deus confiou a ele, não é para ele acumular para si, porque isso já estava prescrito, mas para que ele cumprisse a tarefa que Deus tinha negado a Davi fazer. Davi quis fazer, mas vocação é alguém que faz algo específico, né? Deus falou, olha, não, eu quero que Salomão faça isso. Então ele tinha que ter muito recurso nas mãos mesmo. Mas a questão não era para si. Ele não deveria acumular muitos cavalos, nem muitas mulheres, nem muito ouro e prata. Essa é a questão. Então os patriarcas tinham que ter muito recurso para sustentar muita gente num lugar inóspito. Os reis, a coisa já começa a apertar. Olha só que interessante. Agora o rei já não podia acumular para si. Então Deus começa a apertar o cerco com os reis. E olha o que Salomão tinha, pessoal. Lá em 4:22 fala que o consumo diário de Salomão, 40.500 quilos de farinha, 30 bois diários, 100 ovelhas, fora os servos, gazelas e aves. Lá no 4:26 fala que ele possuía 4.000 carros e 12.000 cavalos em tempo de paz. Isso é interessante lembrar. Em tempo de paz. Porque Salomão teve paz durante todo o seu reinado. Lá em 6:2, 6:38 e 7:1 fala que Salomão construiu um palácio 4 vezes maior do que o templo de Deus. O palácio dele era 4 vezes maior. Ele demorou 7 anos para terminar o templo e demorou 13 anos para construir o seu palácio pessoal. Detalhe, que Davi já tinha um. Davi já tinha construído um palácio. Lá em 2 Samuel 5:11. Então ele já tinha um palácio real. Ele construiu outro 4 vezes maior do que o templo de Deus. Pessoal, lá em 10:14, 1 Reis, fala dos impostos que Salomão recebia. E quando você vai converter aqueles 666 talentos lá para quilos e depois converter para ouros, hoje, para a gente ter uma ideia, Salomão recebia por mês de imposto 252.416.000 reais. Então todo mês caía na conta de Salomão 252 milhões de reais. Lá em 1 Reis 10:27 fala que ele tornou a prata tão comum como pedra no tempo dele. De tanta prata que tinha, era igual pedra, já não tinha mais valor. Então, pessoal, o negócio foi grande, mas grande demais, que a gente não tem noção.
Mas depois nós vamos ver também que isso é um ciclo vicioso. Quanto maior a nossa estrutura, maior o gasto. Quanto mais caro o seu carro, a sua casa, quanto mais caro tudo que a gente tem, maior é o gasto. IPVA vai aumentar, IPTU vai aumentar, vai ter que pôr segurança, vai ter que, o pneu é mais caro, tudo é mais caro. Então Salomão, para suprir uma estrutura que ele construiu, ele tinha que desprender muito recurso. Esse é o ciclo vicioso que a gente tem que se cuidar para a gente não entrar. Então, quando a gente olha a Bíblia de capa a capa, a gente percebe, os patriarcas tinham muito, foram abençoados por Deus com muito, para sustentar muita gente, num período inóspito, num lugar inóspito, para sustentar o útero do Messias. Nos reis, a coisa já começa a apertar. A lei já prescrevia, olha, não acumula muita prata e muito ouro e muito cavalo para si. E na igreja, o negócio aperta ainda mais. Como tudo, né? O evangelho é sempre mais difícil. A igreja, além de não acumular, ela é orientada a ter uma vida simples, mas digna. Então, quando a gente olha para a história de uma forma mais macro, a gente percebe Deus estreitando o negócio. À medida que nós vamos caminhando para... A população vai aumentando. As pessoas vão se juntando em cidades. As coisas vão ficando mais fáceis. Deus vai falando o seguinte, olha, tenha cada vez menos. Tenha cada vez menos. Então o negócio vai afunilando ao longo da história. Vocês perceberam isso? Os patriarcas tinham muito para sustentar muita gente. Os reis já não poderiam acumular. E nós somos orientados a não acumular e ainda assim ter uma vida simples. Então o cerco vai apertando. Sempre foi assim com Deus. Antes era não adultere, agora é se você olhar com um olhar impuro, você já adulterou. É muito mais difícil. O evangelho é sempre mais apertado. Mas é prazeroso buscar viver isso. É prazeroso buscar viver, morrer para nós mesmos. Então, pessoal, quando você estiver conversando com alguém e essa pessoa falar com você, mas Salomão teve, eu também posso... Lembra da lei, lembra de Deuteronômio 17:17. Ele teve, mas ele estava agindo contrário à prescrição. Isso tem que ficar claro para nós. Então essa é a forma como a gente olha para as finanças à luz das escrituras de uma forma macro. Hoje o negócio é mais apertado. Fecha parênteses, tá? Vamos voltar para Salomão. Salomão, apaixonado, 20 anos... Escreve cantares, romântico. Depois vem o Salomão sábio, que fala coisas que a gente fica assim, meu Deus. Ele estava vendo os tempos de hoje, não é possível. Ele estava vendo como a gente vende carro hoje, não é possível. É muita sabedoria que nós precisamos aplicar na nossa vida. E aí a gente entra numa terceira fase de Salomão, que é já próxima à terceira idade, por volta dos 59 anos, que escreve o livro de Eclesiastes. E a gente percebe um Salomão confuso. Passa um pouquinho aí, 1 Reis. Tudo isso que a gente falou, dessa provisão diária, está tudo nesse intervalo aí. 1 Reis 5, 6, 7, 8, 9. Agora a gente vai no capítulo 10. A rainha de Sabá vai lá visitar Salomão, de tanto que ele era falado. E esses impostos que ele recebia, era fora os presentes, viu, pessoal? Todo mundo que ia lá levava muito presente para ele. E aí, no capítulo 11 de 1 Reis, a gente começa a ver um Salomão entrando na terceira idade e que começa a se perder no caminho em meio às distrações da vida. E as 3 distrações mais perigosas, a tríade mais perigosa que nós temos é o dinheiro, o poder e o sexo. Essas são as 3 coisas, pessoal, que derrubam qualquer homem e qualquer mulher. Se a gente não tiver com o coração firme em Jesus, totalmente devotado a Ele. E Salomão, capítulo 11, versículo 1. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e titas.
Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas, lá em Êxodo 34. Vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Então a forma de expansão do reino de Salomão foi casando com mulheres que o Senhor tinha dito para ele não casar. Mulheres moabitas, hititas, porque eram mulheres que eram desses povos que já vinham com as suas práticas pagãs. E a mulher sabe muito bem manipular o homem, se ela quiser. Ô meu benzinho, aquela carinha de anjo, né? Ô meu benzinho, adora essa deusa aqui, ela é tão boa, né? E Salomão caiu nessa. Versículo 3. Salomão casou com 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. Pessoal, imagina 700 cartões de crédito. Imagina isso, sustentar uma estrutura com 700 cartões de crédito. Tem que ter muito recurso, 40 mil tonéis de farinha era pouco. Imagina, se Salomão tivesse uma mulher por dia diferente, ele só veria a primeira mulher 3 anos depois. Tem noção o que é isso? 1000 mulheres, uma por dia, diferente, ele só veria a face da mesma de novo 3 anos depois. Um negócio absurdo, pessoal. 1000 mulheres. Onde estava a cabeça dele? Sexo, poder e dinheiro. 1000 mulheres fez com que ele teve... O pregador fala Salomão teve paz no seu reinado. O pregador falando da teologia da prosperidade, Salomão teve paz no reinado dele, não teve nenhuma guerra. Só que ele não fala que Salomão teve paz fazendo casamentos ilícitos. Não fala. Porque isso iria descredibilizar todo o discurso dele. Você quer ser cabeça e não cauda? Imita Salomão. É um negócio muito floreado, pessoal. A Bíblia, ela é mais humana. E ela deixa os podres para a gente aprender também. A Bíblia é sensacional. O cara teve 1000 mulheres. E como estava previsto na lei, Deuteronômio 17, não toma muita mulher, não toma mulher pagã não, você vai se desviar. E ele não dá ouvidos a isso, essa lei, que já estava previsto lá em Êxodo 34:15, e as mulheres, a partir do versículo 4, diz o seguinte: as mulheres que Salomão, à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para os outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, a Moloque, o repugnante deus dos Amonitas, os quais as pessoas sacrificavam um bebê vivo a Moloque. Salomão seguiu esse Deus. O repugnante Deus dos Amonitas, que é Moloque. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte em que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Ele chegou a construir altar para esses deuses. Imagina 700 mulheres falando no ouvido dele. Ah não, se você não construir, hoje não tem. Ah não, se você não fizer isso, eu vou ficar de emburrada. Pessoal, se perdeu no caminho. Também fez altares para os deuses de todas as suas mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a elas. Versículo 9. O Senhor irou-se contra Salomão, por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que havia lhe aparecido 2 vezes.
Embora Deus tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu. Então Deus disse a ele: já que essa é a sua atitude, você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e lhe darei aos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o meu reino inteiro, e lhe darei uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém. Não por você, Salomão. Você se tornou algo repugnante aos meus olhos. Agora tudo que eu vou fazer vai ser por amor a Davi e a Jerusalém, ao seu pai e a uma cidade. Olha que vergonha ouvir isso do próprio Deus. Você se tornou repugnante aos meus olhos, e por amor ao seu pai e a uma cidade, eu vou fazer isso e isso. Isso que Salomão teve que ouvir no final da vida dele. E essa prática que permaneceu, essa prática de cultuar deuses estranhos, de oferecer sacrifícios, permaneceu desde que o povo entrou em Jerusalém. Salomão continua essa prática. Isso resulta no exílio do povo. Lá no final de 2 Reis, Deus vai falar com o povo: olha, eu vou ter que punir vocês, porque vocês não têm mais jeito. Vocês estão adorando outros deuses, vocês vão ter que ser castigados. Eu vou entregar vocês a vocês mesmos. E Deus entrega o povo ao exílio por causa dessas práticas repugnantes e várias outras que aconteciam desde lá do Êxodo. Então esse é o Salomão que se perde. Esse é o Salomão que fez igual Saul. Se perdeu em meio às distrações. Não olhou fixamente para Jesus, para Deus de Israel, e se deixou levar por mulheres, por paz, uma falsa paz nos reinos, né? Casando com mulheres de todas as tribos, de todas as nações pagãs, para ter uma paz. Mas isso era proibido. Talvez Deus preferia um período de mais guerras, de mais lutas, mas com o coração voltado a Ele, não um coração longe dele. É uma falsa paz. E aí esse Salomão lá em Eclesiastes começa a falar coisas muito profundas e coisas muito estranhas. Eclesiastes é um livro confuso. Ele começa o livro falando o seguinte, Eclesiastes 1:2: que grande inutilidade, nada faz sentido. Olha o nível de caos que se encontra esse coração. 1:17: me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso é correr atrás do vento. O homem que exaltou a sabedoria lá em Provérbios, agora está falando o seguinte: isso não vale nada. Esse negócio de sabedoria não vale nada. É insensatez, é correr atrás do vento. Eclesiastes 2:15: aí fiquei pensando comigo, o que acontece com um tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Isso não faz sentido. Olha a loucura de um coração que se perde. Olha o tamanho da insensatez. Um homem que louvou a sabedoria, agora está caindo na insensatez de desprezar a sabedoria. Mas ele dá muita bola dentro também. Em Eclesiastes 2:1, ele disse a mim mesmo, né? A gente já leu esse texto: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Essa é a parte ruim. Tentou sair no mundo e tentou experimentar tudo: sexo, droga e rock and roll. Experimentou tudo que o mundo pode oferecer. Só que a conclusão dele foi muito boa, mas isso também se revelou inútil. Então a gente tem muito a aprender com Salomão. Ele saiu para aproveitar a vida longe de Deus, experimentou tudo, mas no final da vida ele chega à conclusão de que isso também se revelou inútil. Não adianta nada você ter todo o dinheiro do mundo, todas as mulheres do mundo, todo o poder do mundo, as rainhas virem te visitar e ficar assustado com a sua sabedoria. Se você está longe de Jesus, não adianta nada. Não adianta nada. Isso tudo é correr atrás do vento. Você pode ter o ministério mais top que existe. Você pode ser o pastor mais top que existe. Mas se você não estiver com Jesus, isso não vale nada. Isso não vale nada.
E aí o homem mais rico do mundo disse, Eclesiastes 5, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Ele aprendeu a lição. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito. Isso também não faz sentido. O homem sai nu da mãe e volta nu. De todo o trabalho que se esforçou, nada levará consigo. Ele aprendeu a lição pela dor. Que isso sirva de lição para nós. Sexo, poder e dinheiro é correr atrás do vento. Jesus, ele pode nos dar sexo saudável no nosso casamento, ele pode nos dar a porção exata que a gente precisa para ter uma vida digna, e pode nos dar influência para que a gente louve o nome dele, mas tudo que passar disso é correr atrás do vento. Tudo que passar disso é correr atrás do vento. Saul começa muito bem e se perde no caminho. Davi começa muito bem, dá algumas bolas fora, mas se arrepende sempre que é confrontado. E Salomão já começa pisando um pouquinho na bola, depois descamba de vez. Depois se perde totalmente. Essas são as lições que a gente tira desse período de 120 anos do povo de Israel. A gente precisa da sabedoria de Salomão, a gente precisa do romantismo do Salomão jovem, mas precisamos também da santidade de José, que não se curvou à tentação perante a esposa de Faraó. É isso que nós precisamos. A gente precisa do coração de Davi, que se arrepende sempre, mas também precisamos da santidade de Samuel, que exerceu um cargo de juiz perante o povo, mas não caiu na ganância, não caiu no poder, não caiu na mulherada. É isso que a gente precisa. A sabedoria de Salomão, o coração de Davi e a santidade de José e de Samuel. É isso que a gente precisa. E quando as pessoas olharem para nós e verem que nós somos pessoas sábias, românticas, mas que não se perdem no caminho, elas vão encontrar Jesus na nossa vida. Elas vão enxergar o Cristo na nossa vida. É isso que a gente precisa. E o Salomão termina Eclesiastes 12:1 também com uma bola dentro. Lembra do teu Criador nos dias da tua juventude. Antes que venham os dias difíceis, se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Então você pode ter 20, 30, 40, 50, 60. A questão é, você não morreu ainda. Há tempo ainda da gente buscar sabedoria, há tempo da gente buscar o nosso Deus, para que a gente não se perca no caminho. Há tempo, essa é a boa notícia. A má notícia é que quando a gente olha para esses caras, a gente se vê tão ruim quanto eles. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê que sempre tem uma segunda chance. É o que a gente falou, que o David falou lá na terça-feira. A mulher que estava para ser apedrejada. Sempre há uma segunda chance. Nós não morremos ainda. Onde a gente está buscando o sentido da nossa vida? Onde está fundamentado o sentido da nossa vida? Está na rocha ou está em coisas totalmente correr atrás do vento? Fundamentar a nossa vida em coisas que não têm solidez. E aí uma frase de C.S. Lewis que é fantástica. Eu descobri em mim mesmo desejos os quais nada nesta terra pode satisfazer. A única explicação lógica é que eu fui criado para outro mundo. Se a razão da nossa vida estiver fundamentada em coisas dessa terra, nós vamos se perder como esses caras se perderam. Jesus é a videira, Ele que tem fonte de vida. Jesus é aquele que, se a gente não estiver conectado a Ele, a gente seca e morre. Então, se o sentido da nossa vida não estiver na videira, onde sai a seiva, onde vem a provisão, nós vamos nos perder. Então, nos conectemos à videira, para que a gente acorde todo dia com gosto de vida na boca. E isso é muito diferente daquela ideia de que ainda bem que eu vou morar no céu. Por quê? Porque nós somos desse mundo, nós estamos neste mundo.
O Salmo 84, abra comigo, irmãos, eu fiquei impressionado, David. A minha versão do Salmo 84, no versículo 5, olha o que Davi, o rei de Israel, falou. Salmo 84, 5. Na NVI, olha como está na NVI. Como são felizes os que em ti encontram suas forças, os que são peregrinos de coração. Nossa, isso faz todo sentido. Peregrino de coração. É diferente daquele crente que só vai para a igreja e não se envolve com o mundo. Ele entendeu errado. Ele está sendo um peregrino, ele está vivendo naquela ideia, ainda bem que eu vou morar no céu. Isso não faz sentido. Nós somos peregrinos de coração. Nós vivemos aqui na terra, nós trabalhamos, nós temos filhos, nós fazemos tudo que todas as pessoas fazem, só que o nosso coração está nele. Nada consegue abraçar o nosso coração de tal maneira que a gente abandone Jesus. A gente trabalha para Ele, a gente cria filho para Ele, a gente escova o dente para Ele, a gente come para Ele, a gente faz tudo por Ele. Vocês estão entendendo a diferença? Daquela ideia, ainda bem que eu vou morar no céu, não se mistura, eu não vou em festa porque isso é do diabo. Não, não é isso. É ser peregrino de coração. É fazer tudo que as pessoas, tudo entre aspas, né? É ter uma vida comum, só que com o coração nele. Então você se assenta junto com os pecadores, mas você não se torna pecador. Você é luz ali. Você vai numa festa, às vezes, que é um ambiente que você não gosta muito, mas por consideração àquela pessoa, para ser luz na vida dela, porque talvez se você não for, vai ser um mau testemunho, mas você não se corrompe ali dentro. Você não se corrompe, porque o seu coração está nele. E se o seu coração estiver nele, se o nosso coração estiver nele, nada vai conseguir roubar o nosso foco, o nosso alvo, nada. Nem dinheiro, nem sexo, nem poder, nem nada. Pessoal, viver aqui por Ele é diferente de viver no mundo espiritual como esse povo, como algumas pessoas confundem. É isso que eu queria que a gente refletisse agora e orasse, para que Deus sonde o nosso coração, que Deus perceba se há em nós um coração disposto a se perder como o de Saul, o de Salomão, ou se nós temos um coração ensinável como o de Davi, que sempre quando é confrontado está disposto a se arrepender e entende que a esperança dele está firmada em Deus, em Jesus. Então feche os seus olhos, vamos orar. Passei 5 minutos. Nós temos um reino para estabelecer aqui na terra, pessoal. Nós temos uma missão muito grande para fazer. E para fazer essa missão de forma correta, nós temos que estar muito voltados a Jesus, mas é muito mesmo. É com o coração peregrino. Um coração que não está aqui, mas está lá, mas vive aqui porque é aqui que ele vai descer. A Jerusalém vai descer aqui e nós vamos reinar aqui com ele 1000 anos. Nós vamos reinar depois da eternidade. Esse é o mundo de Deus. Jesus orou: Pai, eu não oro para que tire eles do mundo. Eu não oro para que você tire-os do mundo, mas que os livre do maligno. Pai, nos ajuda a ter um coração peregrino, Jesus. A ter um coração de Davi, que se arrepende facilmente, que é um coração ensinável. Pai, tire de nós um coração de Saul e de Salomão, que estão inclinados a se perder com as coisas que não são eternas, Jesus. Por favor, tire isso de nós. Mas nos dê um coração sábio como o de Salomão também, Jesus. Que a gente consiga viver nesse mundo caído, em situações difíceis, e escolher sempre a saída mais sábia, para que as pessoas enxerguem o Senhor em nós, e que o seu reino seja implantado na terra, através da nossa vida.
e que as pessoas consigam enxergar o teu reino em nós, Pai, não naquilo que a gente fala, porque falar é balela. As pessoas não aguentam mais balela. As pessoas não aguentam mais uma bancada evangélica que fala no púlpito, mas está envolvida em corrupção. As pessoas não aguentam mais isso, nem nós aguentamos, Jesus. Nós queremos vidas transformadas, Pai. Queremos vidas de corações peregrinos, que vivem na terra com toda força, que acordam com a vontade de fazer tudo para o seu reino, mas quando lembram do Senhor, nós percebemos que o Senhor é melhor que tudo isso. É melhor que um trabalho digno, é melhor que cumprir a nossa vocação, é melhor que viajar para descansar, é melhor que ter filhos, é melhor que ter uma boa esposa. O Senhor é melhor que tudo isso. Volta logo, Jesus. Nós queremos viver como Paulo, Pai, que não sabe mais o que escolher, não sabe se quer viver, porque é muito bom viver com o Senhor, mas também que não sabe se quer partir e ficar com o Senhor, que é muito melhor. Nós queremos esse coração, Pai, peregrino. Então ajuda a mim, ajuda todos aqui, Jesus, na nossa comunidade, inclusive aqueles que não vieram. Ajuda todos os cristãos, Pai, espalhados na face da terra, a ter um coração peregrino. Por favor, Jesus, não nos deixe nos perder, Pai, em meio à tríade mais perigosa que existe: sexo, poder e dinheiro. Não nos deixe, Pai. Tenha o nosso coração totalmente para Ti. O nosso coração é Teu, como a gente canta. Por favor, Jesus, nos ajuda. Ajuda os meus irmãos a terem um coração de Davi, a terem uma sabedoria de Salomão, Pai. E obrigado pela Tua palavra, por nos ensinar coisas tão profundas, Pai. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Pai. Nós Te pedimos tudo isso na autoridade daquele que veio e voltou para preparar um lugar para nós e que logo, logo está chegando para nos buscar. Jesus Cristo. Amém. 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 Faz sentido? A Bíblia é agressiva, né? Às vezes. Ela traz coisas muito difíceis pra gente, mas o ser humano não mudou. Desde que caiu lá em Adão, até o fim dos tempos vai ser a mesma coisa. Por isso que às vezes parece repetitivo. A gente lê Saul e vê uma coisa, vê Salomão e vê outra. Depois nós vamos entrar agora no reino dividido, vamos ver vários reis e vão ver a mesma coisa e vão olhar pra gente e vão ver as mesmas coisas. Porque o ser humano é o mesmo ser humano caído. Se não for Jesus, nós somos a mesma coisa que todos esses homens maus que passaram, mas temos a oportunidade de sermos também parecidos com aqueles bons, que se entregaram 100% a Deus e alcançaram a misericórdia dele. É isso que nos alegra, é isso que nos dá força para viver, acordar amanhã e lembrar que a gente pode, todos nós podemos.